A taxa de inflação caiu de 19,73% em agosto de 2025 para os atuais 18,88%, e a taxa de juros BNA também foi cortada de 19,5% para os atuais 19%. O que tudo isto significa? Como isso vai afetar os seus rendimentos e que medidas tomar? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Fique neste vídeo para saber mais. E aí, capitalista selvagem, seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanz e você está a assistir ao Pregão Info. Não se esqueça de deixar ficar aquele gostinho habitual aqui abaixo nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal se não for inscrito. E já sabe, se quiser aprender a investir melhor o seu dinheiro com vista a maximizar os seus rendimentos, identificar as melhores oportunidades de investimentos, quer na nossa Bodiva, bem como nos principais mercados internacionais, temos aqui o nosso treinamento, link abaixo na descrição para saber mais. Nos dias 15 e 16 de setembro de 2025, o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola realizou a sua 125ª reunião, que culminou nas seguintes tomadas de decisões. O Comitê de Política Monetária do BNA decidiu reduzir a taxa de juros BNA, a taxa diretória, de 19,5% para 19%. Também decidiu reduzir a taxa de juros de facilidade permanente de cedência de liquidez de 20,5% para 20%. Esta é a taxa que o BNA utiliza para fornecer liquidez aos bancos. Também decidiu reduzir a taxa de juros de facilidade permanente de absorção de liquidez de 17,5% para 17%. Essa é a taxa que o BNA utiliza para absorver o excesso de liquidez dos bancos por meio de depósitos voluntários. Tudo isto aconteceu numa altura em que a nossa taxa de inflação caiu para os 18,88%. Embora a taxa de inflação esteja a cair significativamente, isto não significa que os preços na economia estejam a descer ou que os produtos estejam a ficar mais baratos. O IPCN, Índice de Preço no Consumidor Nacional, que mede a variação de um cabaz fixo de bens e serviços consumidos pelas famílias angolanas em todo o território nacional, de dezembro de 2020, que é o período base que se fez a atualização do padrão do consumo nacional segundo as metodologias do INE, o IPCN fixou-se em 181,43%. Isto significa que o custo dos produtos ficou 181,43% mais caro comparativamente a dezembro de 2020. Ou seja, embora a taxa de inflação esteja a cair, mas o nível dos preços na economia estão significativamente a crescer. A saúde foi o setor que registrou um maior aumento de custo, crescendo 258%, seguindo de bens e serviços, alimentação, transporte, habitação, vestuários e calçados. O IPCN, nível de preços, é como a velocidade de um carro, enquanto que a taxa de inflação é como o seu acelerador. Imagine que você tenha um carro que tenha uma velocidade de 100 km/h. Se você sair hoje e pisar fundo no acelerador e acelerar de 80 km/h para 100 km/h, a sua taxa de aceleração foi muito alta, foi de 20 km/h. Se você sair no dia seguinte e ainda continuar a acelerar, ainda que seja muito menos, e acelerar de 100 km/h para 102 km/h, a sua taxa de aceleração caiu, mas ainda assim a sua velocidade é muito alta, ainda continuas nos 102 km/h. Resumidamente, o IPCN é o nível de preço, enquanto que a taxa de inflação é a aceleração que esse nível de preço está a crescer
ao longo do tempo. A taxa de inflação pode cair, mas ainda assim o nível de preço continuar significativamente elevado, como é a nossa situação atual. A inflação caiu, mas os níveis de preços continuam alto. Com o corte na taxa de juros BNA, o BNA tenciona tirar o pé do acelerador da economia e, com isso, abrandar o ritmo de aumento dos preços, a fim de estabilizar a economia. O corte nos juros vai beneficiar significativamente a maior parte dos investidores. Com juros em queda superior à nossa taxa de inflação, os juros se tornam positivos, ou seja, passa a proporcionar mais rendimentos a todos os investidores. Relativamente aos investidores em renda fixa, os títulos de renda fixa passam a oferecer rentabilidades mais atrativas, positivas, o que compensa a lucratividade para os investidores. Relativamente ao segmento de ações, o valor das ações melhora, especialmente no nosso segmento acionário, em que a maior parte das empresas pertencem ao setor financeiro, bancário e não bancário. São empresas que operam com significativa alavancagem e, com juros em queda, acabam por se beneficiar desta queda do juro, conseguindo maior flexibilidade, o que consequentemente melhora o resultado das ações. Por parte do crédito, o acesso ao dinheiro fica ainda mais barato. Entretanto, embora o governo prevê continuar a desacelerar a inflação com intervenções de medidas monetárias, ainda persiste o risco da inflação continuar a elevar-se significativamente no futuro e, assim, ser necessário um ajuste da política monetária. Devido a incertezas no cenário internacional, que pode levar à retração da procura das matérias-primas que o país exporta, e também devido a implicações nas nossas contas externas, ligada aí às nossas transações com o resto do mundo. Por essa razão, essa tendência exige que tomemos medidas de controle e planeamento adequado para que possamos mitigar significativamente os principais efeitos negativos sobre os nossos rendimentos e conseguirmos preservar o nosso poder de compra. Precisamos tomar medidas como começar a investir os nossos rendimentos para protegermos os nossos rendimentos contra a inflação, valorizarmos o nosso capital para conservarmos o nosso valor de compra e, finalmente, procurarmos maximizar os nossos rendimentos para que possamos ter um poder de compra ainda mais elevado, para que fique mais fácil materializarmos os nossos principais objetivos. Podemos fazer tudo isso por meio de investimentos no mercado financeiro, investindo quer no mercado de renda fixa, comprando títulos de dívida pública ou corporativa. Também podemos fazer por meio do mercado acionário, não é? Comprando as ações. Mas precisamos fazer isso de forma bem informada, a fim de corrermos menos riscos e conseguirmos maximizar significativamente os nossos rendimentos. E para isso nós temos aqui o nosso treinamento Me Realizando, que é voltado a ajudá-lo neste sentido. Nós lhe ajudamos a começar a investir do zero até ao avançado de forma muito bem informada, minimizando os riscos e maximizando o rendimento dos seus investimentos. O link para participar do treinamento vai ficar abaixo na descrição desse vídeo. Bem, malta, foi o nosso vídeo de hoje. Espero que o tenha ajudado de alguma forma. E não se esqueça que a principal fonte para a materialização dos seus objetivos é a sua poupança. E a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos. E quanto melhor investir, mais próximo estará da materialização dos seus sonhos. Malta, nós estamos juntos e até o próximo vídeo.